Seja bem-vindo ao último episódio do Coisas de Cuba. Sim, você ouviu bem. Chegou a hora de encerrar o ciclo. Este é o último. Olha, essa decisão não foi fácil, porque a gente gosta mesmo de fazer o podcast. Eu falo por mim e pelo Fernando. Foi um processo bem complicado, com muitas idas e vindas. Como você provavelmente sabe, o Coisas de Cuba surgiu como um espaço para contar as minhas experiências enquanto eu vivia na ilha. Antes, a gente fazia o Direto de Cuba, que era uma participação semanal no programa Conexão América Latina da COTV. Os vídeos do Direto de Cuba tinham um caráter mais jornalístico, e o programa durou justamente o período da pandemia de Covid-19. Se você quiser conhecê-los, o canal do Direto de Cuba continua no YouTube. Aliás, eu também estou transformando aqueles vídeos em livro para mostrar como Cuba enfrentou o período da pandemia. Bom, entre bloqueio e pandemia, o governo cubano fez verdadeiros milagres. Basta dizer que a indústria biofarmacêutica de Cuba criou e produziu 5 vacinas próprias contra a Covid-19. Ou seja, Cuba foi o único país da América Latina a criar vacinas anti-Covid naquele momento. E, como eu disse, enfrentando o bloqueio, que impede a importação de matérias-primas, que chegou até a proibir a importação de respiradores para os pacientes de Covid. Bom, enfim, com o final do Conexão América Latina, o Direto de Cuba também parou e eu e o Fernando ficamos meio no ar naquele momento. Daí surgiu a ideia de fazer um podcast. Nós escolhemos esse formato porque, com as condições de internet lá em Cuba, na ilha, não daria para fazer vídeos e muito menos programas online. Além disso, eu trabalhava, eu não tinha os horários livres assim. Bom, mas foi assim que nasceu o Coisas de Cuba. Nós já estamos no número 67. A ideia era mostrar o cotidiano dos moradores da ilha, desfazer mitos idiotas que circulam nas redes, denunciar os efeitos do bloqueio sobre a vida de milhões de pessoas. Mas acho que o que ele tinha de interessante mesmo era a informação direta, imediata, de alguém que estava vivendo aquela realidade. E, claro, o meu amor por Cuba e pelos cubanos, que eu espero ter conseguido demonstrar, pelo menos um pouquinho, ao longo desses 66 episódios. Acho que demonstrei minha admiração pelas conquistas da Revolução, que incidem diretamente sobre a vida das pessoas comuns, como na saúde e educação, e minha fascinação pela maneira como os cubanos se comportam e se relacionam. E eu estou feliz por ter conseguido. Não é vaidade não, tá? Mas ao longo desse período, a gente recebeu respostas e participações muito gratificantes dos nossos seguidores. Foi sempre muito emocionante receber as mensagens de vocês, os pedidos de informação, enfim, todo o nosso relacionamento. E, bom, nesses podcasts eu contei muitas histórias da minha vida em Cuba, dos 2 períodos em que eu vivi na ilha, né? Algumas eram engraçadas e outras chegaram até a ser bizarras, mas todas foram verdadeiras, isso eu posso garantir. Claro que eu ainda tenho muitas para contar, teria, mas a distância, tanto no tempo quanto geográfica, vai esfriando um pouco a memória. Por isso, desde que eu voltei ao Brasil, que já está fazendo 6 meses, a gente vem sentindo que o programa foi perdendo vigor. Eu continuo passando informações verdadeiras e bastante atuais, que eu recebo todo o tempo de quem vive lá, mas o resultado não é igual. Falta o contato direto, falta viver a realidade na carne. Enfim, como tudo na vida, chegou o momento de parar. Mas veja bem, o que está parando é o Coisas de Cuba, não a nossa atividade de apoio à ilha. A gente está pensando em algumas possibilidades. Acho que logo, nós vamos aparecer com um novo projeto. Muito bem.
Então, assumindo que já não dá para manter o mesmo perfil, hoje eu quero fazer uma coisa um pouco diferente. Eu já comentei várias vezes aqui que uma coisa cubana de que eu gosto muito é o interesse pela história. É o esforço, inclusive institucional, para que a história seja conhecida por todos. Eu também entendo que a história não é uma verdade, mas uma versão dela. E que, portanto, a história oficial é sempre a versão dos vencedores. Mas mesmo assim, eu acho que um povo conhecer a própria história é necessário, é fundamental, para que seja capaz de fazer escolhas conscientes. Eu penso que não pode haver democracia sem conhecimento da história. Isso é uma coisa que a gente falha tanto no Brasil, né? Bom, mas por isso eu quero falar aqui de um dos fatos mais importantes da história recente de Cuba e que é comemorado todos os dias 26 de julho. Nós estamos falando de fatos ocorridos 70 anos atrás. No dia 26 de julho de 1953, ano do centenário de nascimento de José Martí, um grupo de jovens provenientes de vários lugares de Cuba, sob o comando do advogado Fidel Castro, mostrou que havia no país uma resistência decidida a derrubar a ditadura de Fulgêncio Batista, que governava naquele momento, apoiado pelos Estados Unidos. Esse grupo atacou 2 quartéis, o Moncada, em Santiago de Cuba, e logo depois o quartel Carlos Manuel de Céspedes, na cidade de Baiano. Do total de 158 participantes das ações, a grande maioria, 148, era de trabalhadores, apenas 10 eram estudantes. Uma pesquisa histórica mostra também que eles tinham, em média, 26 anos. Bom, por diversas razões, o assalto não foi vitorioso. Muitos dos participantes foram mortos durante a ação, outros assassinados sob tortura. Alguns foram presos e depois exilados. É o caso do próprio Fidel, que foi para o México. Durante seu julgamento, na sua famosa alegação "A História me absolverá", ele afirma que o que moveu aqueles jovens foram a crise das instituições e os graves problemas sociais de Cuba. Desses problemas, ele mencionou 6. A questão da terra, ou seja, a questão fundiária, da industrialização, da moradia, do desemprego, da educação e da saúde. Parênteses, até parece o Brasil de agora, né? E não só, né? São problemas atuais de grande parte do mundo também. Fecha parênteses. Bom, aqueles jovens valentes foram derrotados, mas eles sabiam que aquela primeira ação era o pequeno motor que moveria o grande. A partir do exílio, eles organizaram a resistência sob o nome de Movimento 26 de Julho, por causa da data do ataque aos quartéis. Esse grupo era diferente da oposição que havia no país, porque ele não tinha proposta de participar do sistema concorrendo às eleições. Seu objetivo era claro e bem definido. Eles iam voltar ao país, à ilha, para derrubar a ditadura e implantar um sistema mais justo em Cuba. E, de fato, voltaram em 1956 no iate Granma. Entraram clandestinamente ao país e lá organizaram o exército rebelde, que em 1º de janeiro de 1959, após exatos 5 anos, 5 meses e 5 dias daquele 26 de julho, entrou vitorioso em Havana. Se alguém pergunta por que uma derrota militar é considerada uma das datas mais importantes da história do país, a resposta é simples. A capacidade de reagir após a derrota e de se refazer e voltar à luta está gravada a fogo na história de Cuba desde as guerras pela independência. Como eu disse antes, os cubanos conhecem e se orgulham de sua história. Muito bem. Este ano de 2023, 70 anos depois daquelas ações, a sede da celebração do 26 de julho foi a cidade de Santiago, no oriente do país. E o Raul Castro esteve lá. Veja,
Ele já tem 92 anos e atravessou o país para participar da comemoração. Essa foi uma decisão não só importante, mas muito inteligente num momento tão difícil para o país. Difícil pela grave situação econômica e por estar enfrentando uma crise migratória. Ambas, situação econômica e crise migratória, causadas, em primeiro lugar, antes de tudo, pelo bloqueio norte-americano contra Cuba, que já dura mais de 60 anos. A presença do Raul é fundamental para confirmar que os revolucionários históricos apoiam o governo de Díaz-Canel. Bom, mas a gente poderia resumir aquele evento de maneira bem simplificada, dizendo que 70 anos atrás, um grupo de jovens atacou 2 quartéis cubanos numa ação de combate à ditadura de Fulgêncio Batista. Agora, pense, em 1953, fazia apenas 7 anos que havia terminado a Segunda Guerra. Os Estados Unidos já tinham jogado 2 bombas atômicas sobre o território japonês, as primeiras da história. A União Soviética havia participado de forma decisiva para a vitória dos aliados contra o eixo formado por Alemanha, Itália e Japão. Então, imagine a importância que o mundo deve ter dado àquela ação numa pequena ilha caribenha. Ação que, ainda por cima, foi imediatamente derrotada. Eu não sei, mas desconfio que aqui não saiu nem no jornal. Aí, pensando nisso, eu fiquei curiosa e fui dar uma pesquisada no que estava acontecendo em outros lugares naquele momento. Por exemplo, você sabe o que estava acontecendo no Brasil? Naquele mês de julho, foi criado aqui o Ministério da Saúde, desmembrando em 2 o antigo Ministério da Educação e Saúde. Eu acho até que isso pode ter sido uma jogada para desviar a atenção pública, porque o governo Vargas estava em crise. Ele enfrentava uma CPI que tinha sido criada no mês de junho, um mês antes, para apurar o favorecimento do grupo Weiner pelo governo com repasses ilegais. Essa CPI, aliás, atendia denúncias do Carlos Lacerda, dono de outro grupo jornalístico, e acabou piorando bastante a situação do governo Vargas. Como sabemos, apenas um ano depois, Getúlio Vargas, ainda presidente, faleceu. E dizem que foi suicídio. E na Europa? Na Europa, outros acontecimentos fortes. Por exemplo, em Paris, no dia 14 de julho de 53, houve uma ação violenta policial contra um protesto de argelinos que acabou com 7 mortos. Um verdadeiro massacre. No ano seguinte, começaria a luta pela independência da Argélia contra o domínio francês. No mesmo ano, 1953, já em outro lugar, o governo da África do Sul aprofundou o sistema de apartheid com leis que eximiam o governo de oferecer serviços públicos da mesma qualidade para todos os cidadãos. Uma dessas leis criava um sistema de educação separado para negros, que visava formar mão de obra não especializada, bem baratinha. Ou seja, a diferença entre cidadãos de primeira, segunda e terceira classe se tornava oficial. E aqui nesse ponto eu vou resistir à tentação de comparar com a nossa realidade atual. Primeiro porque eu não quero comprar briga. E também porque isso exigiria um aprofundamento que não cabe aqui. Mas que tem semelhanças, tem, né? Dá uma olhadinha no novo ensino médio, por exemplo. Já na China, 1953 foi o ano do primeiro plano quinquenal, após a tomada do poder pelos comunistas em 1949. O foco desse plano, China era um país atrasadíssimo, né? Era desenvolver indústrias pesadas. E sabe o que aconteceu na União Soviética em 1953? Morreu o Stalin e o Khrushchev assumiu o poder. Bom, eu só fiz umas pesquisas rápidas no Google e nem sou historiadora, mas já está bom para a reflexão que eu quero deixar neste último episódio. Em primeiro lugar, que aquela ação contra os 2 quartéis em Cuba foi um passo fundamental para o que viria depois, mas provavelmente quase ninguém viu. Não é interessante?
Eu acho que a lição é: a gente não sabe no que vai dar, mas tem de lutar e resistir. Outra conclusão é que a gente tem de reconhecer que a revolução pôs Cuba no mapa do mundo. Tanto que, quando alguém quer acusar o sistema cubano de não ter dado certo, compara com os Estados Unidos ou com a Europa. Ou seja, olham para Cuba com uma lente de aumento. Está errado. Cuba continua sendo uma pequena ilha do Caribe. E se quiser comparar, tem de ser com a Haiti, com a Jamaica, por aí. Por isso, esses exemplos que eu dei não são para comparar, não. Ou melhor, são sim. Vamos usar para isso o IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, e eu vou usar o do ano 2019, para evitar a distorção da epidemia. Claro que, escolhendo essa data, 2019, a gente também vai evitar mostrar a queda do Brasil dos últimos anos. Mas isso aqui é só para ajudar a refletir. Então vamos lá. Dos países mencionados, em 2019 tinham IDH muito alto, ou seja, mais que 0,800, só a França, com 0,903, e a Rússia, com 0,822. Agora, os países com IDH alto. China, com 0,768. Cuba, 0,764. Brasil, com 0,754. Argélia, 0,745. E África do Sul, 0,713. Eu pus em ordem decrescente para que você possa perceber que Cuba, nos que tem IDH alto, fica atrás somente da China. Ou seja, Cuba, a pequena ilha do Caribe, bloqueada há mais de 60 anos, estava à frente de Brasil, Argélia e África do Sul. Claro que são muitas variáveis, e hoje também esses números seriam outros, mas é um forte indicador de que Cuba se destaca por seus resultados. Eu acho, e penso que você concorda, que a única explicação para isso, que também é uma conclusão a que eu chego, é que o socialismo sim dá certo. E que o capitalismo já provou faz tempo que deu errado. E agora eu quero terminar dizendo que, para mim, tudo isso mostra que, graças àquela ação quase invisível de 70 anos atrás, hoje Cuba é um farol. Um exemplo de que a revolução é possível e, mais que isso, a revolução é necessária para criar um sistema mais justo para a maioria. Bom, como eu disse no início, estamos nos despedindo. Mas, como eu disse também, não é um adeus definitivo. Logo, logo a gente volta com novidades e sempre com Cuba. Muito bem. E para terminar esse nosso último podcast da temporada, digamos assim, e também porque ele vai ser lançado justamente no dia 13 de agosto, que é aniversário do comandante Fidel Castro, nós vamos deixar um vídeo comemorativo do nascimento desse grande homem. Oi, Márcia. Antes da gente terminar esse nosso último podcast, eu vou ter que fazer uma participação especial aqui. Pouquíssimas vezes eu apareci, participei de alguns podcasts. Para quem não sabe, eu sou o Fernando, sou responsável pela gravação, pela edição. E hoje, no nosso último podcast, último Coisas de Cuba, que nem a Márcia falou, vem projeto novo por aí, mas esse podcast está terminando hoje. A gente não podia deixar de fazer uma surpresinha para você. Então, ao longo desses episódios, desses 66, hoje 67 episódios, nós tivemos diversas pessoas que participaram e que ajudaram, que fizeram com que a gente mostrasse a realidade de Cuba. 2 pessoas que participaram conosco são especiais, são amigas do podcast e quiseram dar uma palavrinha para você. Olá, meu nome é Lina Noronha. Eu tô aqui para falar um pouquinho do Coisas de Cuba, esse podcast tão bacana feito pela Márcia Chueri. Eu participei
de um programa conversando com ela a respeito de música cubana e foi uma delícia. Para quem não conhece esse programa, ele traz informações sobre Cuba, sobre o povo cubano, sobre a história, a cultura, o cotidiano da vida em Havana. E a Márcia conta essas coisas com uma leveza, com uma naturalidade, misturando isso com as histórias pessoais dela, muitas vezes divertidas. Enfim, com isso ela produziu uma coleção de programas com informações importantíssimas para a gente conhecer melhor Cuba, esse país do qual a gente não tem tanta informação. As informações que chegam aqui para nós são muitas vezes filtradas, vamos dizer assim. Enfim, eu quero dar os parabéns para a Márcia por esse conjunto que ela produziu, com esse trabalho imenso que foi fazer os episódios do Coisas de Cuba. Muito obrigada, Márcia. Uma delícia de programas. E fica aqui meus parabéns também para o Fernando Carvalho, que deu o suporte aí para a Márcia para produzir essa série de programas. Parabéns e muito obrigada. Olá, eu sou Carmen Diniz, do Comitê Carioca de Solidariedade a Cuba, e quero deixar aqui um abraço muito grande para Márcia Schwerin, Fernando Carvalho, porque eu sei que agora se está encerrando um ciclo desse podcast tão importante para todos nós, o Coisas de Cuba. A gente precisa dar um abraço muito grande em vocês, porque fizeram desse período tão importante para nós todos uma sorte muito grande da gente ouvir a Márcia contando coisas sobre Cuba. Tão importante a gente saber como é a vida comum do cubano, porque a gente ouve falar muita coisa, mas ali a gente ouve falar de uma pessoa que vivia em Cuba, que morava ali e que, acima de tudo, admirava esse povo tão resistente, esse povo que nos orgulha tanto, que nós admiramos tanto, que é o povo cubano. Esse Coisas de Cuba vai marcar uma época nossa, inclusive porque, se não me engano, começou na pandemia e a gente não tinha muita informação. Então, assim, deixo aqui meu abraço do Comitê Carioca inteiro para Márcia e para o Fernando, em especial para Márcia. Muito obrigada por você ter compartilhado com a gente tudo que você viveu em Cuba naquele período e que a gente vai retomar de alguma outra forma aqui no Brasil. Para nós é muito importante Coisas de Cuba. Esse podcast foi muito importante para todos nós e ainda é. Agora a gente talvez faça num outro formato, mas eu queria muito agradecer a Márcia por esse trabalho que a gente sabe que não é fácil, toda semana, sem falhar, estar ali para falar alguma coisa sobre Cuba para todos nós que estamos tão longe e que não sabemos, porque a gente sabe como é que a imprensa, a mídia oficial trata Cuba. É muito importante para nós termos essas informações. Então, assim, fica aqui meu agradecimento. Márcia voltou para casa, agora estamos aqui juntos no Brasil e vamos imaginar e bolar alguma outra coisa. Certamente ela vai bolar alguma coisa para nós, né? Um abraço, Márcia. Márcia Schwerer, muito obrigada por tudo. A gente vai sentir falta. Um beijo. Bom, Márcia, falar sobre o seu amor à ilha, falar sobre o trabalho que você fez, e eu participei um pouco disso, é chover no molhado. Todo mundo percebe a sua dedicação, todo mundo percebe o seu amor pela ilha e a sua vontade de divulgar o cotidiano de Cuba, da maneira como realmente é. Eu digo que, já falei isso para você, eu digo que a sensação que eu estou do podcast acabar é mais ou menos aquela sensação do pai quando vê o filho saindo de casa. Ele sabe que é necessário, ele sabe que é preciso, mas não deixa de dar uma dorzinha no coração. A minha sensação é a mesma. A gente sabe que ele tem que terminar, a gente sabe que é o momento correto,
mas não deixa de dar uma dorzinha no coração também. Falar do podcast é simples, é fácil, foi uma diversão imensa fazer ele junto com você. A gente se falava diariamente, mais de uma vez por dia, às vezes 4, 5, 6 vezes por dia, e sempre discutindo a melhor forma de passar isso para o público. O interessante é falar sobre você e não sobre o podcast. Você realmente teve uma importância muito grande, já te falei isso, não vou ficar repetindo aqui, mas você teve uma importância muito grande na minha vida em momentos muito difíceis. E isso eu sempre vou te agradecer, de todo o meu coração. Foi muito legal essa amizade que a gente construiu, sendo que a gente se encontrou pessoalmente uma única vez. E foi maravilhoso aquele dia em Cuba, aqui em Curitiba, que aliás está até registrado num dos episódios do podcast. Então, Márcia, eu espero do fundo do meu coração que a gente continue num novo projeto, de uma nova forma, com uma nova maneira. Agora mais perto, talvez seja mais fácil a gente se encontrar e pensar num novo formato. Mas que a nossa parceria, que a nossa amizade dure para sempre. Um beijo enorme e muito, muito, muito obrigado. ¿Te molesta mi amor de juventud? Y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor sin antifaz? Y mi amor es un arte de paz. ¿Te molesta mi amor de humanidad? Y mi amor es un arte en su edad. ¿Te molesta mi amor de surtidor? Y mi amor es un arte mayor. Mi amor es mi prenda encantada, es mi extensa morada, es mi espacio sin fin. Mi amor no precisa fronteras como la primavera, no prefiere jardín. Mi amor no es amor de mercado, porque un amor sangrado no es amor de lucrar. Mi amor es todo cuanto tengo, si lo niego lo vendo. ¿Para qué respirar? ¿Te molesta mi amor de juventud? Y mi amor es un arte en virtud. ¿Te molesta mi amor sin antifaz? Y mi amor es un arte de paz. ¿Te molesta mi amor de humanidad? Y mi amor es un arte en su edad. ¿Te molesta mi amor de surtidor? Y mi amor es un arte mayor. Mi amor no es amor de uno solo, sino alma de todo.
lo que urge es sanar. Mi amor es un amor de abajo que el devenir me trajo para hacerlo empinar. Mi amor, el más enamorado es del más olvidado en su antiguo dolor. Mi amor abre pecho a la muerte y despeña su suerte por un tiempo mejor. Mi amor, este amor aguerrido es un sol encendido por quien merece Yo no sé si él cree que es posible el cielo en la tierra. Él lo que sí cree que es imposible no luchar por eso. Va a prevalecer su dignidad, su sentido de los principios, su visión de la historia.